noite. Começa agora mais um Lente Esportiva, o Lente de Saia de quinta-feira e o nosso Lente de segunda edição. Hoje, você já pôde ver aí de casa, né, que é um programa que vai te trazer alta velocidade. Quem gosta de bicicleta não pode sair daí. Para me ajudar nessa tarefa de apresentar este programa, ela que também ama velocidade, ela, a Miss Drift, Renata. Renata, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite a todos aí de casa. Sejam bem-vindos a mais uma Lente Esportiva de Saia, que não usamos saias como sempre. E vamos curtir aí o ciclismo, essa modalidade aí que é divulgada nas TVs, de todas as TVs aí, mas que você pode conhecer mais um pouquinho aí com o nosso convidado. É isso aí, você de casa que pode participar aqui com a gente, com a nossa amiga Bruna, que está debutando aqui com a gente. Bruna, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, William. Boa noite, pessoal aí de casa. Aguardo o contato de vocês, mandem suas dúvidas, suas contribuições. O e-mail vocês já sabem, mas eu vou repetir. @netserviços.com.br. O Twitter é @Lente Esportiva e no Facebook, Lente Esportiva. Mandem pra gente. É isso aí, você de casa que tem a oportunidade única de participar aqui com a gente, né? De poder mandar sua pergunta, tirar suas dúvidas com este super atleta que está aqui com a gente hoje, né? Hoje a gente tem a presença do William Solera. Boa noite, William. Obrigada pela sua presença. Boa noite, meninas. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Para estar abordando um pouco do esporte que eu mais tenho paixão, né, que é o ciclismo. Espero esclarecer qualquer dúvida aqui durante esse programa de hoje. Tá certo. E William, como que você começou nesse esporte? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Bom, o ciclismo eu pratico há 14 anos, né? Comecei com 10 anos de idade. Né? Na verdade, meu irmão começou primeiro que eu, na verdade, um mês antes. Aí um mês depois como eu gostava do ciclismo também. Aí tive vontade, comecei a correr. Aí meu pai eu colocou uma bicicleta melhor para ele, eu peguei a dele. Aí um mês depois meu pai também gostou do esporte, começou a praticar também. Então desde então o ciclismo hoje lá em casa faz parte da família, digamos assim, né? Só que hoje, tipo assim, profissionalmente só eu sigo o esporte. Meu irmão depois de um tempo acabou parando, mas meu pai pratica hoje por hobby assim até hoje. Você é aqui de Americana? Sou de Americana mesmo. Sua família toda daqui? Isso. Quando você fala, comecei no ciclismo, é no ciclismo mesmo, nessa categoria? Isso, nessa categoria mesmo, de ciclismo de estrada mesmo, que é esse tipo de bicicleta que depois a gente vai estar mostrando aqui também. E os melhores resultados aí na sua carreira? Eu tive, assim, como bom atleta, sempre tive bons resultados, também passei por fases de dificuldade, mas um dos melhores resultados meus na minha carreira, né, principalmente na época de base, na categoria de júnior, fui campeão brasileiro, campeão paulista, tive a oportunidade também de representar o Brasil no Pan-Americano de Júnior, que foi em 2006 e 2005, na Venezuela, os 2 anos, né. Aí depois de júnior, acabei entrando na categoria elite, que aí o nível de competição é um pouco mais alto. Só que aí os resultados hoje estão acontecendo aos poucos, né? Que nem venho passando por 2 anos bons agora, né? 2011, 2012. Também tive alguns problemas com lesão, mas estou crescendo cada vez mais agora no esporte, novamente. E você, pelo que a gente vê, vive do esporte, só pratica isso ou tem outra atividade para sobrevivência? Não, tenho outra atividade. Eu sou também formado em educação física, sou professor. Trabalho em 2 academias aqui em Americana. Ambas as 2 trabalham com o ciclismo indoor, né, o spinning, mais conhecido como spinning. Também, além do spinning, eu também tenho alguns alunos particulares, né, personal, que também dou orientações no treino de ciclismo mesmo, né. Oriento como pedalar, treinamentos em si, assim, fora o ciclismo profissional mesmo. Não dá para viver de ciclismo, então? Hoje, assim, temos um salário mensal, perfeito. Não é um valor, digamos assim, ruim. É um valor razoável, bom. Só que, assim, o esporte, algumas complicações dele é como a diferente de uma profissão, de outro tipo de profissão, que você não é registrado, não tem 13º, não tem férias. Se você sofreu um acidente, é complicado, entendeu? Mas não é um salário assim, é um salário bom para se sobreviver momentâneo. Agora, para querer aposentar desse salário e depois, digamos assim, aposentar mesmo e querer sobreviver desse salário, desse dinheiro que você guardou é um pouquinho complicado, né? Já é um pouco mais difícil. Muitos atletas, sempre quando se aposenta, aí tem que começar uma outra vida, digamos assim.
E William, conta pra gente, o que um atleta de ciclismo faz nas horas vagas? Vai pegar a bicicleta para dar uma voltinha? O que você faz? Então, praticamente assim, eu pedalo praticamente de domingo a domingo, né? Como eu tenho alguns alunos, eu trabalho na academia, meus treinos também. Mas assim, eu procuro ficar assistindo vídeo de ciclismo, vendo foto de ciclismo, né? Então, é um pouco complicado. É claro, tem um pouco minha vida social, às vezes saio com os amigos, mas grande parte eu vivo do ciclismo mesmo. Tipo, algum exemplo, às vezes dias vagos de final de semana, pego meu pai, vamos treinar junto, então acaba sendo um treino em família também. Minha mãe também de vez em quando pedalamos junto também. Então, horas vagas também é pedalar um pouquinho também. Às vezes saio com os meus amigos. Às vezes. Mas é o que sobra mesmo? É o que sobra, porque assim, como aqui no Brasil, geralmente as competições sempre acontecem de final de semana, geralmente do domingo, né? Então, é o final de semana que o pessoal gosta mais de sair. Então, aquela coisa, vai de domingo de manhã, tem que competir em algum lugar. Então, fica difícil de você querer sair, ficar mais tempo à noite aí com os amigos e no dia seguinte tem que acordar de manhã, então tem que se guardar um pouco mais, né? Já tive fase da minha vida que tive que ficar meses aí sem poder sair por causa de competição, concentração, ter um foco mesmo em cima da competição. Por causa também, não deixa de ser além de ser uma coisa que eu gosto, é meu trabalho. Então eu vivo disso aí, dependo de ter resultado para isso aí também, né? Então tem que ter um foco maior em cima dele. Mas não deixo também de dar uma saidinha. E ao longo desse tempo, essa jornada, como foi entrar para a equipe de Americana? Como que foi essa caminhada até a equipe? Como eu sempre corri por Americana, desde quando eu comecei até hoje, então, digamos assim, eu fui evoluindo. A Americana sempre teve uma equipe de elite, né, no caso, de profissionalmente. Há muito tempo atrás sempre teve uma equipe muito forte. O ciclismo de Americana é um ciclismo forte. Então, como eu comecei das categorias de base, né, aí fui evoluindo. Então, quando eu entrei para a categoria de elite, digamos assim, a equipe de elite recrutou eu para a equipe, né, aproveitou o que eu estava desempenhando, né? E desde então sempre segui por Americana, nunca corri para outra equipe fora, né? Então eu acho que talvez por essa questão de estar evoluindo dentro da cidade, aí eles aproveitaram por ser um atleta também da cidade, né? Então nunca tive oportunidade de correr por outra equipe, sempre por Americana mesmo. Acho que por essa questão da evolução dentro da cidade. Você comentou que a equipe te aproveitou, quer dizer, existe uma estrutura dentro dessa equipe. Você pode falar pra gente como que funciona? Perfeito. Por exemplo, a equipe hoje são em 10 atletas, perfeito. Temos o nosso técnico. Assim, tem algumas coisas de material também, só que assim, por essa questão de verba da equipe, a gente não consegue ter, digamos assim, algumas coisas a mais que seria interessante. Por exemplo, um mecânico para a equipe, para estar dando auxílio nas bicicletas, né, massagista, um nutricionista, um fisioterapeuta. Isso aí hoje a equipe não tem, por questão da estrutura, tipo assim, de verba mesmo, né? Isso seria o ideal, não só no ciclismo, como qualquer esporte, né? Mas assim, na verdade eles tentaram me aproveitar no sentido assim do rendimento que eu estava tendo como atleta, né? Aí no caso hoje a gente tem alguns patrocínios, né, que também ajudam a gente em algumas coisas, principalmente material, bicicleta, pneu, câmera, essas coisas que tem um gasto maior em cima da bicicleta, né? Material também de roupa, né? Os utensílios, capacete, roupa, sapatilha. Então isso aí hoje a gente está ganhando ganha dentro da equipe, né? Então é um gasto a menos para a gente, né? Isso já vai aproveitando um pouco mais. E falando do ciclismo mesmo, como que surgiu? Da onde surgiu o ciclismo? Bom, o ciclismo vem de muito tempo, 1800 bolinha, muito tempo atrás, né? O ciclismo, na verdade, sempre foi um esporte muito praticado pelas pessoas, só que acho que, por exemplo, aqui no Brasil, na verdade, ele veio ganhando um pouco mais de espaço aí de uns 10, 15 anos para cá, onde as televisões começou a ter um pouco mais de mídia em cima, né, do esporte. Mas o ciclismo em si, assim, principalmente na Europa, onde, né, a gente fala que é o ninho do esporte mesmo, onde tem um desenvolvimento muito forte, né, até as principais competições do mundo acontecem na Europa. Então vem de muito tempo atrás, né? Por exemplo, hoje a maior competição de ciclismo, que você já deve ter ouvido falar, que é o Tour de France, né? É uma competição de 3 semanas, ela já tem mais de 100 anos de competição, né? Dela realizada, né? Então já vem de 1900 e coisinha. Então é de muito tempo atrás o esporte praticado. Isso é competição, mas o esporte mesmo tem muito tempo atrás mesmo, né? Eu tava vendo alguns vídeos, eles falam assim que a bicicleta é o único meio assim, de locomoção que
passou a evolução, ela transferiu para tudo, passou por carro, passou por avião, passou por tudo e ela continua lá. Continua do mesmo jeitinho, 2 rodas, uma pessoazinha pedalando, né? Perfeito. Não, a bicicleta em si continua, ou esteticamente você olhar para ela, continua o mesmo. Mas assim, a evolução do material em si que é colocado nela evoluiu absurdamente, né? Principalmente, assim, acompanhando a tecnologia. A tecnologia foi evoluindo, a bicicleta foi evoluindo junto, né? Principalmente material, desenho. Tem a maioria das fábricas de hoje fazem teste em túneis de vento, testar a questão de aerodinâmica, resistência da bicicleta e outras formas também, né? Então a evolução do material da bicicleta é muito grande mesmo, né? Antigamente uma bicicleta pesava 400 quilos. Eu era bem grande, por exemplo, aquelas mais antigas aí de uns 15 anos atrás, aí pesava mais ou menos aí uns 15 quilos, 12 quilos. 15 quilos para 400 quilos. Eu gosto de exagerar. Mas hoje para você ter uma ideia, você consegue aí encontrar bicicleta de 5,5 kg. Um pacote de arroz aí, mais ou menos, né? E só que assim, hoje a UCI, que é o órgão maior do ciclismo, né? A UCI, que é a União Ciclista Internacional, a bicicleta, ela determina que a bicicleta tem um peso limite. Ela não pode ter menos que 6,8 kg, né? Por exemplo, se a bicicleta tiver 6,8 kg e se tiver alguma aferição, depende da prova, o atleta não pode largar. Teve muitas competições que as equipes teve que colocar tipo um chumbinho. Ou um pezinho na bicicleta para poder o atleta usar a bicicleta na competição, né? É um peso limite. Mas você consegue encontrar bicicletas com menos de 6,8 kg. Mas mesmo assim, 6,8 kg é uma bicicleta muito leve mesmo. Muito leve. Falando em bicicleta, a gente tem uma imagem aí da bicicleta e da roupa. Explica pra gente aí como que é a bicicleta, como que é. Bom, essa bicicleta aqui, no caso, o que eu pratico, ele é o ciclismo de estrada, né? O ciclismo de estrada, ele envolve provas de estrada mesmo e provas de circuitos de rua, né? Circuitos fechados, né? Esse é o tradicional que se usa na bicicleta de estrada. Pode ver que, tipo, vocês estão vendo pela imagem aí que a bicicleta tem um aro um pouco mais alto, né? Esse aro, a intenção dele é criar uma resistência menor contra o vento, ou seja, isso aí ajuda o atleta a desenvolver uma velocidade maior, né? Só que o problema de uma roda um pouco mais alta, ela é um pouco mais pesada também. Geralmente esse tipo de roda, ela é usada mais em provas planas. Como não exige tanto a questão do peso, então e a velocidade é maior, então ela ajuda bastante. Agora, tem opções também, se você, como um exemplo, uma prova mais de subida, o atleta pode usar uma roda um pouco mais baixa, que é um pouco mais leve, que aí o desenvolvimento na subida é muito melhor, que não exige tanto a questão aerodinâmica, mas o peso influencia muito mais. Entendi. Né? É uma bicicleta também que, não sei se o pessoal já acompanha, é uma bicicleta que tem, digamos assim, 20 marchas, né, que são dois volantes, que são as coroas na frente, e 10 catracas atrás, né? Por exemplo, o mais convencional que pessoas usam na rua, por exemplo, o mountain bike, são sempre 2 volantes na frente e um pouco menos de catraca atrás, geralmente 8 ou 9, né? Então, a Speed, ela tem um pouco mais de catraca, né? Tem mais opção de velocidade, né? E também as catracas são menores, para conseguir desenvolver um pouco mais pesada, para conseguir desenvolver uma velocidade maior, né? Essa bicicleta aqui que vocês estão vendo também, ela está em torno de um peso assim, de mais ou menos 7 quilos, mais ou menos. Mas como eu falei, eu posso deixar essa bicicleta um pouco mais leve só de eu trocar uma roda. Colocar uma roda um pouco mais leve, ela já fica mais leve também. E essa faixa em volta da roda, tem um nome específico? Tem um porquê disso daí? Bem na parte do pneu? Não, aquilo ali é alguma coisa, tipo assim, do pneu mesmo. Não tem um porquê de ter aquilo ali. Aquilo é coisa do pneu. Estética, vai. No caso também, essa bicicleta, ela usa pneu tubular. O que é o pneu tubular? A gente tem 2 opções de pneu, clinch e tubular. O clinch é aquele tradicional que você consegue tirar a câmera dele de dentro. Por exemplo, você imagina um pneu de carro, né? Então você consegue ver por dentro do pneu. Então você tem a câmera ali em si. Agora o pneu tubular, ele é um pneu colado na roda, não é colocado. Por que ele é tubular? Ele é fechado, aí tem uma câmera por dentro dele. Então aí essa parte inferior aqui você cola no aro, perfeito, e a parte da bandagem fica por cima. Só que assim, como a câmera está por dentro, então tem uma costura nele aqui nessa parte inferior. Então para você, um exemplo, furar o pneu, você tem que descosturar, tirar a câmera, achar o furo e furou o pneu é um pouco mais difícil. Não, na prova, se furar o pneu, você tem que mais fácil, você tem que trocar a roda. Saca a roda e já era. Mesmo o pneu clinch, no caso o clinch, aí tem a câmera, aí você desloca só um lado do pneu, tira a câmera de dentro,
remendo, troca a câmera, não precisa tirar o câmera e volta e enche o pneu, beleza. Observando a sua bike ali, esse banco, ele tá parecendo bem cruelzinho, né? Ele judia. Na verdade, né, tipo, eu acho esse banco mais confortável do que muito aqueles bem mais espumoso, né? Pelo seguinte, como ele é bem mais fino, ele acaba sendo um pouco mais firme. Na verdade, eu sinto mais conforto porque no questão do pedalar também. Você não fica aquela coisa muito macia, assim, meio que saltitando no banco, né? Então eu prefiro isso aí, tem N opções de banco, né? Aí vai do que cada pessoa achar mais confortável. No caso, eu já prefiro esse aí um pouco mais, eu acho mais confortável para mim, né? Magrinho e tal. E também a bermuda, ela tem uma proteção que ajuda, sim, ela tem, né, uma espuma, né, no lugar do assento ali, certo? E que já te dá um certo conforto. Não é nada absurdo, mas já ajuda bastante, né? Essa roupa também, ela tem um tecido um pouco mais fino também, não é aquele tecido mais grosso, então te dá um conforto melhor para pedalada, né? Diferente de um tecido, por exemplo, uma bermuda jeans, uma calça assim, não tem uma desenvoltura melhor para pedalada, né? Então é um tecido mais fino para ser também um pouco até mais leve. A camisa é um pouco mais, também é um tecido fino, tem um certos furinhos, mais vazada a camisa assim, um tecido mais vazado, que ajuda também na refrigeração, né? Porque como o esforço é grande, o calor também depende do dia, por exemplo, uma época agora que é verão, o calor é intenso. Então, refrigera um pouco mais. O zíper também é um zíper um pouco mais prolongado, para ser opção, se o atleta quiser abaixar um pouco mais o zíper, que tiver um refresco maior, né? Então, isso aí já ajuda um pouco mais. Bruna, temos participações? Temos sim. Solera, o Daniel de Santa Bárbara do Oeste quer saber qual que é o preparo que um ciclista precisa ter. E a Joyce de Americana perguntou que ela só pedala por lazer. O que ela deve fazer para começar, para entrar para esse esporte? Boa. Perfeito, que nem o Daniel. A questão do preparo, ela está muito dependente do quê? Do tipo de prova que a pessoa... Por exemplo, assim, no caso, se ele for fazer só por hobby, né, treinar, aí ele pode optar por todo tipo de alternativa que o treinamento oferece. Agora, no caso, se ele quer especificar alguma coisa, por exemplo, o William Solera, eu queria ficar melhor de subida. Nada melhor do que treinar em subida, né? Tem que fazer treinos mais específicos. Então, se ele faz só por hobby, eu quero só melhorar meu rendimento, aí tem N tipos de intensidade que ele tem que buscar no treino, tá? Às vezes estimular o corpo um pouco mais além do que ele pode, tá? Quanto mais você estimula, aí mais você vai se condicionando, certo? E melhor vai ser no seu rendimento. Aí, eu quero melhorar a subida. Faz uma intensidade mais forte na subida. Eu quero, por incrível que pareça, eu quero melhorar a descida. Também tem como você melhorar a descida, também tem que pedalar, também questão postura na bike, ensina a descida, curva. Então depende o objetivo dele, no caso, aí ele vai trabalhando um pouco mais em cima. Mas a questão do melhorar o rendimento tem que ser um pouco mais, digamos assim, buscar algumas intensidades maior, além do que às vezes ele está acostumado, para ele aos poucos ir se condicionando. E a outra moça, o nome dela é Joyce. Ela faz só pedal? Ela faz por lazer, quer saber como que ela pode entrar para esse Perfeito. esporte. No caso, assim, o ciclismo hoje, vamos supor, se ela quer entrar em competições oficiais, por exemplo, Campeonato Paulista, Brasileiro, ela só precisa se federar, perfeito, se filiar à federação, né? Feito isso aí, ela pode competir em provas oficiais. Qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa. Só sempre quando você vai federar, tem uma fichinha de federação e lá também tem um laudo médico. O médico tem que também estar aprovando o seu condicionamento, né? Se caso o médico não aprovar, ele não assina, então isso aí não é permitido, né? Então a pessoa também tem que ter um aval do médico. Filiando, ela pode entrar em qualquer tipo de competição oficial, no caso. Essa filiação tem custo? Tem um custo. Se eu não me engano, é por volta de R$25. Não é nada absurdo, né? É bem tranquilo. Mas eu não estou recordando bem, mas acho que é por volta disso daí. Então, na verdade, é só ela entrar no site da federação. Se não me engano, o site da federação é fpciclismo.org.br. Aí lá tem o ícone de filiação. Aí ela só acompanha o calendário, ela opta pela prova que ela quer participar. É assim, o ciclismo feminino não tem muitas provas, né? Acaba tendo um pouquinho menos do que o masculino, a opção de prova de competição, né? Mas tem algumas provas, regionalmente acontece também. Agora, não sei se ela já, se ela faz por lazer. Agora, se ela quer, como a mesma coisa do Daniel, se ela quer começar a trabalhar em competição, o interessante é ela começar a fazer um trabalho um pouco mais específico, né? Ver, por exemplo, eu quero competir tal prova.
ver como é que é o circuito, que tipo de prova que é, o tempo da prova e começa a trabalhar em cima disso daí, né? Fazer um trabalho um pouco mais específico para também não chegar na prova lá e começar a sofrer muito, né? Sofrimento sempre vai ter, mas sofrer menos, pelo menos, né? Bruna, quem de casa quiser participar, como é que faz? Só mandar um e-mail pra gente no alvivo@netserviços.com.br. O Twitter é @lentesportiva e no Facebook Lente Esportiva. Pode fazer o apelo, a Renata fazia, funcionava muito bem. Mandem o seu e-mail pra gente. O Solera tá aqui disposto a responder. Tô Todo esperando. solícito, né? Todo sorridente. Escreve aí pra gente, né? Participe. E Solera, a gente estava falando de treinamento, né? Parte de iniciante. E vocês aí, como que vocês fazem para treinar no dia a dia? Bom, praticamente assim, a gente busca mais, por exemplo, no caso do ciclismo de estrada, que é o que eu participo, geralmente a gente faz treinos mais longos, que é no mínimo 2 horas aí por dia a gente está fazendo. O treino nosso é no mínimo umas 2 horas. Né? 2 horas dá em torno de uns 80 quilômetros mais ou menos, né? Depende da intensidade. Mas no mínimo 2 horas, por exemplo, como a gente é um ciclismo de estrada, então a gente procura trabalhar mais treinos mais longos, né? Então, gira em torno de 2 horas, 3, 4, já cheguei a fazer 7 horas de treino, entendeu? Isso aí, como eu falei também, depende da competição que vai participar. No caso, recentemente a gente participou da Volta Ciclista São Paulo, né? É uma competição de resistência. Foram 8 dias seguidos e toda etapa era praticamente acima de 100 quilômetros. Né? Acho que uma outra etapa que teve menos que 100, né? Um contra-relógio, acho que uma etapa de montanha e a última etapa. Então, 100 quilômetros, é claro, a intensidade da prova acaba sendo mais rápida, né? No treino a gente fazer uns 100 km demora um pouco mais. Só que é isso aí, é sempre nessa média, 2 horas, 3, 4, e aí dependendo da prova você vai colocando uma intensidade. Um exemplo, a prova é mais plana, o trabalho é mais plano, uma intensidade mais forte. No caso, a Volta a São Paulo, era digamos assim, a gente falou que é uma prova um pouco mais confortável em relação ao trajeto, era mais plano do que com subidas. Né? Teve a etapa para serra, por exemplo, a gente subiu a Serra de Campos do Jordão, né, que foi a penúltima etapa. Subiu as 2 serras ainda, a nova e a velha. Então, é claro, faz um preparo assim também focando. Como a prova era mais plana, então especificava até mais para essa etapa da subida, porque como as etapas planas, então, digamos assim, a intensidade é forte, só que como está o pelotão todo junto ali, tem a questão do vácuo também, ajuda, economiza energia. Então você procura focar um pouco mais no que, digamos assim, vai decidir a prova, que foi o que aconteceu. A prova de subida, que é a prova da serra, e também tem a prova de contrarrelógio. A prova de contrarrelógio é uma prova que acontece individualmente. Então você faz um preparo um pouco mais específico para momentos que vai decidir, né? Agora, no caso, antes da Volta a São Paulo, também a gente correu o Tour do Rio. Também foi uma competição de etapas, no caso foram 5, só que lá tinha muita etapa de subida, mas serra mesmo. Tipo, a gente pegou, acho que uma serra de 18 quilômetros, uma serra de 13 quilômetros, uma acho que de 5 e várias subidas de em torno de 3, 4 quilômetros. Então, essa prova eu foquei totalmente meu treino pensando em subida. Eu procurei o máximo possível fazer treinos em subidas. Até teve um treino que meu pai e minha mãe acompanham eu, só que de carro. Tá. Detalhe. De carro, que eu fiz um treino de Americana até Poços de Calda. Eu fui pedalando de Americana a Poços de Calda, né? Que deu mais ou menos 170 quilômetros. Fiz em 6 horas. Né? Lógico, todo mundo faz isso. Que deu mais ou menos 6 horas de pedal. Nossa. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que para Poços de Calda era um trajeto com bastante subidas. E chegando perto de Poços de Calda tem as serras lá, então era um trabalho mais focando em subida, para esse tipo de prova, né? Então, se a prova é plana, foca um trabalho mais plano. Se a prova é curta, porque assim, o ciclismo nosso, as provas mais curtas é em torno de 1h30, 2 horas. Só que assim, é bem intenso, então acaba colocando um treino um pouco mais intenso pelo tipo de prova que vai estar fazendo. E nas ciclovias aí, como que é? Bom, O risco de acidente. Ciclovia, sinceramente, assim, eu nunca cheguei a pedalar. Porque no caso nosso, usar a ciclovia como forma de treinamento é um pouco complicado. Como tem um volume de pessoas grande, pessoas com ritmo forte, fraco, então... E o espaço também não é um espaço muito grande, assim, para querer, pelo número de pessoas, então é complicado. E como a intensidade nossa é uma intensidade alta, o risco de acabar sofrendo uma queda ou derrubar alguma pessoa também pela intensidade que a gente está fazendo ali é grande. Então a gente procura mais fazer os treinos em estrada mesmo, né? Por exemplo, é muito difícil fazer aqui na cidade. Só, por exemplo, aqui em Americana tem o privilégio de ter um velódromo,
Então é um lugar que você consegue fazer um treino um pouco mais constante, porque é o espaço só para bicicleta. Mas no meu foco, que é o segundo estrada, então a gente procura fazer só na estrada mesmo, né? Que é um pouco complicado. A gente tem um exemplo aí de treinamento que não é em estrada, né? É indoor. É mais ou menos. Roda o VT aí pra gente ir vendo e o Soleri explicando pra gente. O que ele está usando aí, onde a bicicleta está fixa, é o que a gente chama de rolo. Né? Isso aí é uma peça, assim, uma ferramenta que se usa muito para provas, por exemplo, assim, para aquecimento, por exemplo, pode ser usado. Ou, exemplo, um dia de chuva, não quero sair na chuva, põe em casa lá, então você pode estar pedalando. É claro, ou a questão do rolo, você consegue colocar uma certa intensidade, só que não igual pedalar na rua. Na rua você tem a resistência do vento, do próprio asfalto. Então a resistência do rolo é um pouco mais confortável em relação à rua, mas não deixa de ser uma forma de você estar treinando. Eu digo assim, é uma alternativa para alguns momentos. Como eu falei, um treino dia de chuva, muito frio às vezes, então é complicado sair. Então, ou também é usado mais como um aquecimento também para alguns tipos de prova. Ali ele tá trocando, tá usando um pé, depois o outro. O que ele tá querendo, eu acho, mostrar ele tá fazendo algum tipo de treino específico, tentar fortalecer uma perna mais uma perna do que a outra, porque a gente, como o ciclismo trabalha com um movimento alternado, então a aplicação de força é de uma perna só, uma vez de cada uma. Então, e como nós às vezes tem um lado mais dominante, né? Eu tenho mais força do lado direito, destro ou canhoto. Então, às vezes, na verdade, nós fazemos um trabalho desse, às vezes, uma coisa mais específica, mais técnica, para você tentar igualar as duas forças das duas pernas, igualar as duas forças, para poder buscar um equilíbrio maior e, assim, desenvolver uma velocidade maior também. Tem toda uma técnica para treinar nesses rolos. No caso desse aí, é um rolo que a gente chama rolo fixo, ele só prende a roda traseira. Então, se você soltar as mãos ali, você não vai cair, pode ficar tranquilo. Eu vi um aqui, ele... Tem o rolo que a gente fala que aí é o rolo que é livre, né? Aí são 3 cilindros, né? 2 que fica sustentando a roda traseira e o da dianteira. No caso esse aí você tem que ter um certo equilíbrio. Aí não dá para soltar a mão. Qualquer um consegue nesse... Tem que ter esse aqui, qualquer um que montar na bicicleta ali tá presa, fica à vontade. É tipo uma rodinha. Mais ou menos isso daí. A famosa rodinha, galera. Então consegue desempenhar o pedal ali sem problema nenhum. Agora o rolo, que a bicicleta fica solta, fica livre, aí tem que ter um certo equilíbrio. Conforme vai pegando... Só que assim, quanto maior a velocidade, mais fácil você consegue equilibrar a bicicleta. Isso aí, não é difícil de escapar. Quanto mais lento, mais você vai oscilando a bicicleta e a chance de acabar caindo para fora é grande. E a parte de alimentação para suportar toda esse esforço? Assim, Renata, durante as provas, a gente procura usar bastante o que a gente chama de, você deve ter ouvido falar de gel, que é aqueles sachêzinhos, né? Gel de carboidrato. Também tem a questão da maltodestrina, que é um pó que você mistura com a água, também à base de carboidrato. Tem barris de cereais também. Aí tem, às vezes a gente faz alguns lanchinhos, por exemplo, em competição, tipo um lanchinho salgado, pega uma bisnaguinha aí, tipo, passa uma coisinha por dentro ali. Mas no dia a dia não tem uma dieta específica? Olha, sinceramente, eu vou falar uma coisa aqui que o pessoal até discorda. Você é magrinho, não posso perguntar isso pra ele. Por exemplo, às vezes durante o treinos longos, eu gosto de levar pão de queijo. Nossa. Porque assim, às vezes dá vontade de comer alguma coisa salgada, você fica muito carboidrato, gel, barrinha, cereal, então é uma coisa muito mais doce. Então, às vezes, eu gosto de levar uma coisa salgada, então eu gosto de levar o pão de queijo, então. E eu acho que você pode comer o que você quiser, pedalando do jeito que você pedala. É barato. Mas assim, agora, por exemplo, em casa, aí é claro, depende da competição, aí eu começo a fazer uma coisa um pouco mais regrada. Né? Principalmente, por exemplo, no Tour do Rio que a gente foi competir, eu fiz uma preparação de 4 meses. Então, foi 4 meses concentrando nos treinos e alimentação também. E também descanso, que é uma das coisas até mais importantes do que o próprio treino. Então, eu cortei refrigerante, cortei doce, que eu adoro. Então, eu tive que diminuir pra caramba doce, comecei a comer coisas um pouco mais integrais, né? E fui aumentando o volume de treino também. E também, como você aumenta o volume de treino, a sensação de fome aumenta, né? Então, comia mais fruta, verdura, suco. Então, eu evitava um pouco mais essa questão mais industrializada, né? De refrigerante, doce. Às vezes dava uma escapadinha, pegava alguma coisinha, né? Porque assim, nesses 4 meses também eu acabei emagrecendo 5 quilos, né? Que era o que eu tinha intenção por causa da prova. Como eu falei pra vocês, a Volta do Rio era uma competição de subida. Então, a questão do peso influencia muito, por incrível que pareça.
Por isso que a gente busca uma bicicleta mais leve, peso corporal leve, por isso que você vê atletas de resistência sempre mais magrinho mesmo, né? Pela questão do peso influenciar no rendimento. Então, conseguir emagrecer... Não adianta ter uma bicicleta de 5 quilos e você tá pesar meio... 100 quilos. Né? Vai compensar. Acaba fazendo mais esporte do que o normal. O papo tá muito bom, mas a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. Eu falei que era rapidinho, de volta aqui com Lente Esportiva. E a gente tem um VT bem bacana para já voltar ilustrando para vocês do GP Internacional de Ciclismo do São Paulo. São Paulo. SP Mundo, que eu me perdi. Vamos colocar o VT que a gente ganha mais. Vamos lá? Essa aí é uma prova individual mesmo, né? Em si é individualmente, claro, larga a equipe, certo? Tem a equipe, mas cada um... Cada um tem que ter um certo desempenho, né? certo. Depende do atleta para conseguir estar desenvolvendo o seu rendimento, né? Mas durante a prova tem um certo trabalho também. Principalmente essa prova do GP Internacional, ela aconteceu em Interlagos, no circuito do Autódromo Interlagos. É uma prova que ela se desenha um pouco mais assim, que a gente... claro, tem algumas tentativas de fuga, que é o quê? Alguns atletas tentando atacar, abrir uma vantagem do pelotão e tentar ganhar sem ver aquele pelotão aglomerado, pelotão junto, né? Só que a gente percebe que essa é uma prova que a gente sempre, fazendo a leitura dela, é uma prova que geralmente vem mais para a chegada, né? Pelotão compacto. Então é uma prova mais, digamos assim, que tem uma chance maior de velocistas acabar conseguindo ganhar a prova, tá certo? Então, por exemplo, a gente monta a equipe, que no caso, na verdade, essa prova aí largou todos os atletas da equipe, que podia largar 10, então como somos 10, largou os 10. E então a gente fez um trabalho mais voltado para os velocistas, né? Como a gente faz isso? Por exemplo, eu que não tenho característica como velocista, que eu sou mais de subida e passista, que a gente chama também, eu e outros que tinham essa característica, qual era a nossa função dentro dessa prova? Tentar neutralizar as fugas que tinha, por exemplo, um atleta atacou, eu vou lá, busco esse atleta, fico na roda dele. Aí o que acontece? Neutraliza a fuga. Provavelmente ele não vai querer ficar me puxando até o final da prova, então ele volta pro pelotão. Sai outro atleta. Não que vai sair eu de novo. Porque aquele cara que tá na frente, ele tá tomando tudo Sim, vento. tá tomando vento, então eu me poupando ali maior. atrás, então ele não vai falar, pô, vou ficar levando o cara, então não compensa. Entendi. Então tem essa variação, né? Só que assim, não quer dizer Olha que... a subida. Isso. Na verdade, olhando, por exemplo, a competição de Fórmula 1, você não percebe essa subida, né? tão rápido. Muito simples. Só que na bicicleta é uma subida bem íngreme, exige bastante de nós atletas, Tá né? 300 por hora ali. Pode falar. Não, é que você vê aquele bolo de atletas, né? Falar de bolo, o que rola ali no meio? Tem joelhada? Rola de tudo. Gente, é muita gente. Acho que quantas pessoas são? Se eu não me engano, essa prova largou por volta de 200 atletas. Né? Durante a prova, assim, até que olhando assim, parece ser muito apertado, mas é um pouco mais confortável. Principalmente quando vai chegando mais próximo da chegada, o negócio fica um pouco mais tenso, né? Pela aquela questão, o ritmo começa a aumentar, ninguém quer tomar cara no vento, então todo mundo quer ficar no meio ali para se poupar. Então aquela briga por posição é muito grande. Né? Aí é normal acontecer toque, dar escorar um pouco no cara para não enroscar, tipo, não bater. Acontece muito de bicicleta, bicicleta enroscar com bicicleta, cair pelo menos uns 10 vai junto, é difícil cair sozinho. Tem algum então vai bastante gente. Nisso daí? Oi? Tem algum regulamento específico? Não, o que não pode é o atleta, por exemplo, tem eu e mais um do lado aqui, tem um atleta na nossa frente, estão disputando a posição, tipo assim, a roda dele, ficar na roda dele, no vácuo. Esse toque, tipo, de um cutucar o outro, tirar a posição, normal. O que eu não posso é tirar a mão do guidão e empurrar ele. Isso aí é antiético. Kart, não é mais. Só não tem os utensílios lá para quebrar o outro. Mas assim, o que não pode é isso, tirar a mão e empurrar o atleta. Mas o toque, sei lá, cabeçada, isso aí é normal, cutucar. Só que assim, já acontece muitas vezes do cara perder a paciência e quebrar o pau mesmo, tipo, brigar, isso é normal, né?
Mas a questão do toque é normal. Eu, por exemplo, eu até falo pro pessoal, eu não tenho muita manha no braço, mas como eu tenho perna meio comprida, eu uso o joelho, dá uma cutucada com o joelho. É normal também isso aí. Enquanto também não tivesse tirado o pé do pedal e empurrar o cara, beleza. O que eu não posso é, enquanto estiver fixo em cima da bicicleta, o corpo ali normalmente. E finalmente, ele nos 100 últimos metros seria? Que é o start mesmo. Isso, que é, como eu falei, como essa é uma prova, por exemplo, mais trabalhada para os velocistas, a gente chama que a gente monta uma escalera, né? Aí forma uma fila indiana com todos os atletas da equipe. Aí coloca aquelas pessoas, digamos assim, talvez até com o ritmo um pouco mais fraco primeiro, certo? Porque ainda o ritmo ainda está um pouco, digamos assim, forte, mas não no limite. Aí cada um puxa uma certa distância, mais próximo da chegada. Vai puxando, aí deu um limite, 100% dele, ele abre, aí vai o outro. Até mais ou menos chegar nos últimos 250, 200 metros, onde o último atleta abre para os velocistas. Os velocistas dão aquela arrancada final e aí é onde decide a prova, né? Porque deixa mesmo para o velocista, porque assim, são eles quem tem uma maior potência de uma arrancada rápida mesmo, né? Só que assim, o ritmo que já vem trazendo a escalera monta, já é um ritmo forte, porque também a intenção de montar a escalera, além de a questão do embalar, colocar um ritmo mais forte, também evitar tombo. Né? Se fica aquele bate-rebate ali com o pessoal, a chance de ter um tombo é maior. Então a gente monta uma escalera meio que do lado, no meio do pelotão ali por fora, para evitar tombo. E assim o velocista fica poupando energia porque está no vácuo da sua equipe ali. E aí vai embalando, cada atleta puxa um tempo. Mais ou menos aí, quando a gente pega para puxar, é por volta de uns 300, 500 metros, um pouquinho mais. Aí a última pessoa arranca forte e deixa os últimos 200 metros para os velocistas, que faz a partida e aí é com eles mesmo que disputa chegar. Tudo muito deixa ele sofrer. Mas agora, peço licença sua, um minutinho, que a gente vai falar com os nossos apresentadores mais charmosos aqui do canal Net Cidade. Boa noite, Filé. Boa noite, Luiz. Olá, Luciane. Olá, Renata. Assunto interessantíssimo, né? Ciclismo, né? Papo para horas e horas. Tanto tombo de bicicleta, já tomou uns tombos? Eu achei legal essa história do murrinho aí quando precisa. Achei muito legal isso aí. A gente pensa que é só no futebol, que é esporte de contato. Falar em futebol, Luciane, Renata e todos ligados aí no canal Net Cidade. Hoje o assunto do dia, né, será um dos motivos da nossa pauta aqui. O Palmeiras realmente perdeu a sua última chance de recuperar os pontos contra o Internacional de Porto Alegre no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, 9-0, uma goleada, mais uma, portanto, emoções fortes hoje para quem assistiu o Boletim Lente Esportiva, né, Luiz Henrique? A gente sugere até para palmeirenses, muitos fanáticos, não permanecerem na sala, viu, Luciano? Tem a apresentação também do novo técnico do União Barbarense. Essa é uma boa, vai derrubar muita gente do sofá em Americana também. Cheia de novidades, então, o programa está quente hoje. Hoje o programa quente da mesma forma que as provas de ciclismo que a gente está ouvindo aí a história atentamente, viu, meu caro Luciane? Eu gostei dessa brincadeira só por causa dos murros, viu? Acho que eu vou andar de bicicleta só para dar uma descontada no povo. Legal. Agora, meninos, uma última pergunta antes da gente encerrar aqui com vocês, que logo vocês vêm com a cobertura total. Vocês sabem quem matou o Max? Nossa eu vou deixar pro Luiz Henrique, que é noveleiro. Eu prefiro a sinuca, o carteadinho no boteco, esse negócio de novela não é comigo. Tá Deixa pra lá esse Max aí. De repente eu viro suspeito e tá louco. O filé foi longe, hein? Bom, daqui a pouquinho vocês têm aí o programa o Boletim Esportivo do Net Cidade, com todas as informações e cobrindo todos esses bafões do dia, né? Eu achei justo do Palmeiras, hein? Não sei, não é que eu não sou palmeirense, mas eu achei uma atitude justa. 9-0, né? 9 votos a favor de que o jogo não fosse anulado. Não é, Renata? É isso aí, eu não sei nada de futebol, mas eu concordo. Bom, né? Vamos voltar para o ciclismo. Se você falar de carro, eu manjo tudo. Agora de futebol... O Palmeiras estava com carro ilegal e estava querendo ganhar pontos. Então tá errado. Tudo que é ilegal é errado. Racha na rua é ilegal, então tá errado. Vamos para arrancada. Não é carro ilegal. Vamos lá. E vamos entrar aí vamos ter um VT de um dos considerados melhores contra-relógio de todos os tempos. Roda VT aí com Lance Armstrong. Que situação, não? Deu um susto em todo mundo mesmo. Assim, a questão do que está sendo abordado muito aí em relação ao Armstrong, principalmente acho que falando do doping dele aí, sinceramente foi uma coisa de desacreditar mesmo, né?
Só que assim, pelo que eu estava acompanhando, não teve ainda uma, digamos assim, uma prova concreta se ele foi pego ou mesmo, ou não, certo? O que teve em relação a ele foi declarações de pessoas, né? Então foi somando declarações, só que claro, todas as declarações iam contra ele, né? Contra ele, falando que ele tinha tomado, do tipo do esquema de doping que a equipe tinha feito para ele. Ex-companheiros deles também confessaram o uso, né? E falaram que ele estava no meio também. Só que assim, uma prova concreta se ele ou a Armstrong fez um exame de doping e o exame acusou tal substância, que eu me recordo, isso aí não aconteceu, né? Que eu estava acompanhando. Só que em cima de toda a declaração, porque se não me engano, foi uma declaração, uma carta assim, que com cerca de 1000 páginas, se não me engano, que a USADA, que é a agência antidoping dos Estados Unidos, fez, repassou para a UCI e é a UCI que tomou as providências, né? E em cima disso aí ele perdeu tudo que ele conquistou nesses 7 anos. Os Tour de France, os títulos, premiação, perdeu tudo. O patrocinador está querendo dinheiro de volta. Isso, ele perdeu todos os patrocínios que ele tinha, se não me engano eram vários. Ele também tem uma fundação, né, que é a Livestrong, lá, que é a fundação de câncer, contra o câncer que ele tem. Ele teve que, parece que, renunciar à presidência, por causa que senão alguns patrocínios também iam deixar de apoiar a fundação, ele teve que renunciar à presidência. Então, sim, estrago, não? Foi um estrago, né, tipo... Porque, assim, não só pelo que ele desempenhou como atleta, a história de vida que ele teve, né? Ele passou pelo câncer, tipo... Eu lembro que eu vi um vídeo na época dos tours que ele competiu, os médicos davam por volta de 2, 3% de chance, né? E o cara batalhou e conseguiu sair. Ele pedalou com câncer, ele pedalou fazendo quimioterapia. Isso aí mesmo. Ele ficou por volta de mais acho que uns 2 anos que ele ficou se tratando, né? Que ele diagnosticou acho que em 96 ou 95. E voltou a competir em final de 98. Aí, em 99 diante, foi onde ele começou a ganhar os Tours, né? Os Tour de France, as competições. Só que assim, como eu falei, ele é um ícone, assim, não só como do ciclismo, mas como do esporte, pela história de vida que ele teve. Só que, com certeza, manchou muito mais dentro do ciclismo, né? Que é onde é o esporte que ele estava em si mesmo, né? Se for realmente verdade, que aparenta ser, né? É complicado, né? Porque, assim, ele também renunciou de lutar pela causa, né? Tipo, estranho, né? É estranho. Se ele tivesse certeza... Uma das frases do Lance Armstrong fala assim, se você não der 110%, não vai chegar lá. Se quiser chegar em algum lugar, vai ter que se virar sozinho, porque ninguém vai fazer nada por você. Com certeza. Isso aí, no ciclismo principalmente, é um esporte que... Sabe, se você não der o 110%, pode ter certeza que o resultado não vai chegar. Porque tem aqueles momentos ali que, sabe, você está no limite mesmo. É você e você. É você e você. Você está no limite, está um adversário com você ali, pô, se você não insistir um pouquinho mais, se você não der esses 10% a mais, não vai conseguir a vitória. Teve um take que eu estava vendo sobre ele, e ele falou assim que em uma das competições chegou no final quase no final da competição, e ele parou, porque ele não conseguia mais andar, ele não conseguia mais fazer nada, ele parou, ele simplesmente estacou. Aí a mãe dele foi até ele e falou, você tem que ir. Ele falou assim, mas eu não consigo mais sair daqui. Ela falou assim, não, você consegue, mesmo que for caminhando, você vai chegar até o final, porque você sempre foi até o fim. Ele foi caminhando. Com certeza, isso aí é questão de superação, é determinação da pessoa, né? Porque assim também, meninas, a questão do doping em si, com certeza o rendimento, se uma pessoa se utiliza disso, melhora. Só que também, eu estou sentado aqui, nunca eu estou pedalando por hobby, se eu tomar uma substância, vou melhorar meu rendimento? Talvez, mas não quer dizer que você vai ganhar. Exato. Então a dedicação do treino tem que ter tem que ser grande também, entendeu? Na verdade, às vezes o doping é um pequeno diferencial de um atleta de 2 atletas de alto nível, digamos assim, super bem treinados, mesmo nível. Talvez se um se dopar, talvez vai melhorar um pouquinho mais o rendimento. Mas não quer dizer que talvez às vezes é o diferencial. Às vezes você pode pegar um cara dopado, mas não está muito bem treinado, um cara super bem treinado, limpo, anda mais que o atleta dopado. Então isso aí tem essas complicações. Bom, temos as últimas participações da noite, rapidinho, Bruna. O Renan Alcântara e a Gláucia Gomes, que vieram aqui na semana passada.
mandando e-mail para o William. William Solera, parabéns pelas conquistas. Somos corredores da Triaction e estamos pensando em participar dos seus treinos de bike. Que tipo de treino seria feito por quem já corre e está iniciando na bike com vistas à prática de triatlon? Perfeito, que nem no caso o triatlo, geralmente são provas assim que digamos assim, um ritmo um pouco mais constante. Diferente do ciclismo em si, aquela coisa de, como eu falei, ataque, saltar, escalera, isso aí não acontece no triatlo. Então você acaba fazendo treinos um pouco mais específicos, digamos assim, de mais longa duração, tipo, um exemplo, intensidades um pouco mais longa, mais constante, sem buscar um pouco mais constância nesse tipo de treino, né? No caso do ciclismo, no caso meu que eu pratico, a gente faz treinos muito mais intensos, assim, intervalados, com intensidade mais curtas e intensidades altas, pelo tipo de prova que a gente corre também de vez em quando, que nem essa questão de ataque e outras coisas assim. No caso do triatlo, até eu faço trabalho com alguns atletas de triatlo, então a gente faz, por exemplo, tiros, esses trabalhos mais intensos, só que um pouco mais constante, trabalhando um pouco mais em cima do ritmo que a pessoa vai estar tentando trabalhar na prova. Foca um ritmo de acordo mais ou menos com a categoria da pessoa e vai colocando isso aí a intensidade de acordo com mais ou menos a prova que ela vai competir. Que hoje em dia vai ser muito difícil você encontrar uma prova de triatlo também com subida. Geralmente as provas de triatlo são mais planas. Então por isso também que os treinos têm que ser, assim, focar uma coisa mais constante. Claro, não deixar também treinar a subida, porque o treino também de subida ajuda muitas coisas também em provas planas, perfeito? Só que assim, o foco é uma coisa mais, trabalhar um ritmo mais constante. É claro que você também tem que colocar uma intensidade um pouco mais forte em alguns momentos para conseguir buscar uma velocidade maior e mantê-la por mais tempo. Tá certo, queria aproveitar aqui e mandar um super beijo para a Glaucia e para o Renan, que estiveram com a gente aqui semana passada. Obrigada pela participação de vocês, estou sabendo que o programa está bombando aí, muitos acessos no YouTube. Espero que vocês voltem aqui com a gente numa outra oportunidade, provavelmente no ano que vem, tá, pessoal? Tem mais perguntinhas. Tem mais? Tem tempo? Opa. Dá tempo? Rapidinho. Rapidinho. O Leandro de Limeira, que mandou um abraço para todos do programa, falou que ele gosta muito do tema de hoje. Olha lá, Limeira, hein? Isso, e quer saber qual que é o valor aproximado de uma bike para iniciar no esporte. Boa, e a Karen de Americana, ela faz aulas de spinning e quer saber se o spinning ele ajuda quem pretende começar a pedalar na rua ou é muito diferente. Bom, vamos lá, pela bicicleta, um valor inicial aí que uma pessoa encontra uma bicicleta zero, é por volta aí, não é também um precinho muito barato, por volta de uns R$ 1.800, R$ 2.500 reais, mais ou menos isso daí. Uma bicicleta assim, básica para começar, né? Agora, se ela já quer começar um pouco mais... gostou daquela bicicleta e custa aquilo lá e... Quer uma bicicleta de 5 quilos. O duro que é isso aí. Parece que quanto mais leve a bicicleta, mais cara ela fica também, entendeu? Então, aí você pode encontrar a bicicleta cada vez mais cara, né? Se você pesquisar aí, você consegue encontrar a bicicleta até de R$ 40 mil. Dá para encontrar isso aí. Hoje, a bicicleta assim, de nível de competição mesmo, na verdade, assim, todas você consegue competir, mas assim, que se usa bastante são em torno aí de 8, 10 mil reais, certo? Não é um preço assim muito acessível, mas é complicado. E agora a pergunta do spinning é o seguinte, como eu também trabalho com spinning, com o ciclismo indoor, ajuda no desenvolvimento do ciclismo para a rua também, dá um certo condicionamento, só como eu falei, na rua você consegue condicionar um pouco mais do que no ciclismo indoor, pela questão, como eu falei, também é o mesmo quesito do rolo lá, o spinning, digamos assim, meio parecido, você está pedalando aí, só que você não tem resistência do ar, o atrito do próprio terreno, subida e tal. No spinning você trabalha com simulações. Quero simular uma subida, um plano, velocidade. Então você aumenta. Tem um carro passando para te atropelar. É um pouco, digamos assim, é mais seguro do que você pedalar na rua, né? Só que então você trabalha com simulações, certo? Um exemplo, você vai simular uma subida, né? Então a intensidade, como vai ser essa subida, você que vai determinar. E claro, quanto mais carga, mais pesada é a subida, sim, certo? Só que assim, consegue dar um certo condicionamento para você, tá? Para conseguir começar na rua. Só que claro que na rua você consegue ter um condicionamento um pouco mais rápido, né? Melhorar um pouco mais rápido. Mas não que o spinning deixe disso acontecer. Consegue melhorar também. Tá certo, William. Queria agradecer a sua participação. O programa infelizmente já está acabando. Quer mandar um abraço para alguém, para os patrocinadores? Bom, queria agradecer o convite de vocês aqui para estar abordando o ciclismo, né? Agradecer o pessoal, os internautas que fizeram as perguntas, mandar um abraço para todo mundo. Mandar um abraço para o pessoal da minha equipe, né? Eu agradeço com o apoio de toda a equipe, dos patrocinadores, né?
já assinei contrato para o ano que vem também, já estou ano que vem tô de volta aqui, estou na equipe de novo. E mais uma vez agradecer a participação de vocês e um forte abraço para todos que estão assistindo o programa. Sempre bem-vindo, né? Quem sabe você não volta ano que vem com mais novidades aí pra gente. Bruna? Eu agradeço. Quero agradecer a participação de todos também. Espero vocês no próximo programa. Agradecer sua presença, William. Obrigado. Boa noite para todos de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, dona Bruna. E boa noite, dona Renata. Boa noite, Lu. Boa noite, William. Muito obrigada pela sua participação. Adorei conhecer um pouco mais do ciclismo. Dessa vez eu não vou falar muita coisa, porque senão eu deixo a Lu sem palavras, né? Mas eu mando sempre meu abraço às minhas queridas amigas Camila. Ô, Luiz, um abraço pro Luiz, gente. Não. Um abraço para Camila, para Juliana e para o Alan Batista também, meu querido Alan Batista, um abraço especial. Tá certo, ela deixou espaço para mim, gente, que bom, não vão me derrubar hoje. Queria mandar um super beijo para Tâmara, Tamara, pelo amor de Deus, a Tânia vai me matar. 21 anos, Tâmara, de novo, eu não acredito que eu falei errado, ela vai me matar, a culpa é sua. Tamara, 21 anos, parabéns, um super beijo pra você, sua irmã te ama muito, acredite, desculpa da mancada, olha, ainda bem que o ano tá acabando, tá acabando, e ano que vem a gente vê o que a gente faz. O programa tá terminando, adorei sua presença aqui hoje, muito obrigada, viu, William? Obrigado. Programa super bacana, conheci muito sobre esse esporte, mais um que eu fiquei morrendo de vontade aí de praticar, mas, sinceramente, até Poços de Caldas de bicicleta, assim, sem chance pra mim. Eu deixo pra você, a gente confia no seu talento. Obrigado. O programa vai terminando, semana que vem a gente tem mais. E agora vocês ficam aí com o boletim do Lente Esportiva. Não saia daí, até mais. Tchau, tchau. Olá, estes são os destaques do Boletim Lente Esportiva desta quinta-feira. Velo e Noroeste não saem do zero no Benetão. Ferroviária domina, mas vacila e cede empate no final. União Agrícola Barbarense contrata Moisés Egert. São Paulo goleia e ganha status de favorito na Sul-Americana. Mais uma derrota do Palmeiras, agora no tribunal. Rio Branco, ainda sem técnico, volta às atividades neste dia de hoje. LAF, os destaques do futebol amador. Veja também a situação do seu time no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Boletim Lente Esportiva. Boa noite, meu caro amigo Paulo Filé. Boa noite, meu caro Luiz Henrique. Boa noite, assinante ligado no canal Net Cidade. Chegando mais uma quinta-feira, hoje dia 8 de novembro de 2012, com mais uma edição do Boletim Lente Esportiva, sempre começando aqui pela nossa região, pelo futebol mais próximo da sede da Net Cidade, no caso americana, mas vamos falar de Copa Paulista que viveu semifinais neste último final de semana. Meu caro Luiz Henrique, a gente começa falando do jogo de Velo Clube e Noroeste, jogo que aconteceu na cidade de Rio Claro, Luiz. Muito bem, falando do Velo Clube e o Noroeste, eles que se enfrentaram lá na cidade de Rio Claro, lá no Benetão, em jogo truncado aí, típico de afunilamento aí das semifinais da Copa Paulista, o time do João Valim, que é o técnico lá do Velo Clube, não conseguir fazer valer o mando de jogo, jogando em casa em Rio Claro. Assim o Noroeste tem uma bela vantagem agora para jogar lá em Bauru, junto à sua torcida. A partida vai ser realizada no estádio Alfredo de Castilho no próximo domingo. O jogo que era às 10 da manhã agora passa a ser às 11 da manhã, que foi um pedido aí da emissora que vai transmitir o jogo, a semifinal aí entre Velo Clube e Noroeste lá em Bauru. Eles fizeram o jogo na noite do último sábado, o primeiro jogo das semifinais aí da Copa Paulista, lá no estádio Benito Agnello, mais conhecido como Benitão, em Rio Claro. E com 2 jogadores a menos, o Norusca segurou o empate em 0-0, meu caro amigo Paulo Filé. Pois é, Luiz, agora você veja bem, nessa alteração de horário, tudo bem, a televisão tem uma prioridade, mas jogar bola das 11
a 1, né, em plena lua de horário de verão, a gente imagina Aguenta o sol na cara, que vão hein? passar atletas tanto de Velo Clube quanto de Noroeste, lembrando que os 2 empates leva a decisão para os penais. Então, não vale mais aquela condição que até no momento da competição estava valendo, ou seja, 2 resultados iguais prevaleceria a campanha anterior. Agora não, 2 resultados, 2 empates levam a decisão para a próxima fase, portanto vai para a final, no caso de empate entre Velo e Noroeste, vai para a final o time que vencer a disputa de penais. E teve a outra semifinal, né, meu caro Luiz Henrique? Teve a outra semifinal, é da Ferrinha. A Ferrinha domina, mas vacila e cede o empate aí no finalzinho contra o Audax, né, Fernando? Pois é, o Moisés, o Antônio Carlos Zago, né? Moisés Zago é bom. O Antônio, eu misturei os técnicos do Noroeste com o técnico do Audax, mas o técnico do Audax, que é o Antônio Carlos Zago, ex-seleção brasileira, ele é muito estrategista e montou muito bem o seu time para suportar a pressão que a Ferroviária certamente exerceria lá na Morada do Sol. E assim foi, a Ferroviária fez 1-0, o jogo todo teve inúmeras oportunidades, os atacantes desperdiçaram muitas oportunidades de gols, porém, aos 39 minutos do segundo tempo, no estilo Audax, no estilo Antônio Carlos Zago, o Audax consegue o empate e leva a decisão para São Paulo, para o Nicolau Alayon, onde poderá estar junto da sua torcida, no campo que está acostumado a treinar, inclusive, e onde mandou a maioria dos jogos dessa Copa Paulista. Portanto, o Audax leva a decisão das semifinais para casa, Luiz Henrique. Muito bem, eu acredito aí numa final entre Velo Clube e Audax, meu caro amigo Paulo Ferreira. Agora, falando do União Agrícola Barbarense, que apresentou nesta semana o seu novo técnico e vai defender a equipe e comandar a equipe na Série A1 do Campeonato Paulista em 2013, Moisés Egert. É o novo técnico da equipe do Leão da 13. Moisés, ele que foi revelado pelo 15 Piracicaba, com 2 acessos aí no Campeonato Paulista, sucessivos aí para a elite. Atualmente ele comanda o Noroeste, que acabamos de falar aqui, que disputa as semifinais da Copa Paulista. Ele foi contratado ontem e vai estrear um dia depois da final da Copa Paulista, no dia 26 de novembro. Outro que também se juntou aí ao Moisés Egert foi o meia-campista, o Junai. Ele também esteve na Série A2 do Campeonato Paulista nesse ano, representando a União Barbarense. Vai defender a camisa do Leão da 13 junto com o Moisés Egert em 2013, Filé. Roberto Yoshio é o auxiliar técnico e o Luciano, aliás, o Roberto Yoshio é o preparador físico e o Luciano Deitos é o auxiliar técnico do Moisés para a composição dessa comissão técnica. Lembrando, né, que toda essa situação vem agravar um pouco mais ainda a rivalidade entre Americana e Santa Bárbara. Imagine se o Moisés, que não deu certo em Americana, acaba acertando, e é o que a gente espera que aconteça em Santa Bárbara do Oeste, mais um ponto de divergência, pelo menos no futebol, entre Americana e Santa Bárbara do Oeste, meu caro Luiz Henrique. Além desses que você falou aqui, o auxiliar técnico, o Yoshio, o Luciano Deitos, a diretoria ainda vai contar com o auxiliar e o preparador de goleiros. Aí vai ser apresentado nos próximos dias, e tem também o placar eletrônico que vai ser apresentado à torcida e à imprensa no finalzinho desse mês. O novo placar eletrônico, na verdade, do estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, lá em Santa Bárbara do Oeste. É o União Barbarense se preparando para a Série A1 do Campeonato Paulista em 2013. Ele que enfrentará Santos e o São Paulo. São os 2 times grandes que vêm jogar aqui em Santa Bárbara do Oeste para você, meu caro amigo telespect. São os times que o União Agrícola Barbarense pretende trazer, e para isso precisa adaptar o Antônio Lins Ribeiro Guimarães na forma como a federação exige. Federação, bombeiros, enfim, tem toda uma série de alvarás que serão conseguidos a partir de novembro, dezembro, para que em janeiro o União Agrícola Barbarense possa mandar 100% dos seus jogos no Antônio Lins Ribeiro Guimarães. Lembrando que é uma coisa meio piegas, né? Mas na segunda-feira, enquanto a diretoria do União estava reunida, nós apresentávamos aqui o Lente Esportiva.
primeira mão, né, E Fernando? em primeiríssima mão, o Rogério Domingues e a Sheila comunicaram-se com a diretoria do União. No caso, a Roberta, a esposa do seu Dario Furlan, acabou no Facebook trocando figurinhas com a Sheila e nós tivemos a felicidade de, em primeira mão, informar aqui no Lente Esportiva a contratação do técnico Moisés Egert pela União Agrícola Barbarense para a temporada 2013. Meu caro Luiz Henrique, chega de região, vamos subir um pouco mais? Vamos dar uma mudada, vamos falar agora da Sul-Americana. O São Paulo que goleou na noite de ontem o time do Universidade do Chile, né, Fernando? Pois é, o Laú, Os gols na tela aí. era até então o campeão da competição, né? O campeão no ano passado, mas que chocolate, hein? Com os gols de Lucas, Luiz Fabiano, Rafael Tolói, 2 do Jadson. O São Paulo do segundo tempo. o São Paulo 4 do primeiro deitou tempo. e rolou para a alegria da torcida tricolor. O Ney Franco já está com todo o jeitão do São Paulo Futebol Clube, né? O Lucas está jogando um bolão, meu. E lembrando que para a próxima fase, time de São Paulo. Luiz, Olha esse gol do Luiz Fabiano agora. o tricolor é o primeiro a classificar-se para semifinais, né? E para a próxima fase, o São Paulo pode enfrentar o vencedor do duelo entre Independente da Argentina e Universidade Católica do Chile, desde que o Grêmio não passe, tá? Se o Grêmio passar, se o Grêmio vencer o Milionários, aí o Grêmio será o adversário do São Paulo por causa daquela condição das equipes de mesmo país não chegarem à final. Mais um gol aí do São Paulo, esse o quinto gol esse? Quinto gol, golaço. O segundo gol do Jadson. O terceiro do Luiz Fabiano foi uma verdadeira pintura. Lembrando que o time do São Paulo cada vez mais anima a sua torcida, concorre à vaga da Libertadores em 2 frentes, né? Uma entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro 2002, onde o São Paulo vai muito bem, obrigado, vem numa ascensão muito grande sob o comando do Ney Franco, e a outra na Copa Sul-Americana, lembrando que a Sul-Americana ainda dá um prêmio em dinheiro, algo em torno aí de 4 milhões de dólares, que não é para ninguém botar defeito, não, né, Luiz? É o dinheiro para tomar uma pinguinha aí no final de semana. Um churrasquinho, né? Churrasquinho no final de semana. Muito bem, falando agora do Tigre da Paulista, o Rio Branco, ainda sem técnico, voltou às atividades hoje, né, Fernando? Voltou sim. O Rio Branco hoje fez aquela primeira recepção dos jogadores que já têm contrato com o clube, eles passaram por uma avaliação com o Dr. Renato Sega, enfim, toda aquela história de que o Rio Branco poderia voltar depois do dia 19 de novembro, acaba não se configurando. O Rio Branco já está iniciando, então, o seu trabalho com vistas ao Campeonato Paulista da A2 do ano de 2013, né? Ainda sem técnico, é verdade, mas existem existe uma negociação, na verdade, duas com frentes muito fortes. Luizinho Quintanilha, né? Exatamente, o Luizinho Quintanilha pediu um pouco alto, pelo que a gente ouviu falar, mas o Carlos Rabelo estaria sendo o plano B da diretoria do Rio Branco hoje, e um plano B muito bem quisto, né? Até porque a maioria da crônica de Americana aposta no Carlos Rabelo, com isso passa essa credibilidade para a torcida, e o Carlos Rabelo certamente não será tão cobrado quanto foi Moisés Egert à frente do Rio Branco. Portanto, o Carlos Rabelo, ao que tudo indica, está na frente na corrida pelo lugar no banco como técnico do Rio Branco Esporte Clube no ano de 2013, Luiz Henrique. Muito bem, agora a gente vai falar um pouquinho mais regional, por aqui, por Americana mesmo, vamos falar da Liga Americanense de Futebol. A gente tem um GC para você acompanhar como que vai ficar a próxima rodada, né, filha? No próximo final de semana, da LAF, da Liga Americanense de Futebol. Se puder colocar na tela para a gente dar uma olhadinha nos próximos jogos, tá lá. Bom, a Liga Americanense de Futebol, veteranos, a terceira rodada, para você que acompanha, meu amigo, aí, segunda fase no dia 10/11, no próximo sábado, às 4. Atente aí que todos os jogos são às 4 da tarde. Esse primeiro jogo teve mudança de local, viu, Luiz? Ele estava, a princípio, marcado para o Guanabara, mas acabou sendo alterado para o Vila Bertini. Então, às 16 horas no sábado, nós teremos no Bertini, Pernambuco e Bertini. Também, todos os jogos às 16 horas. No Unidos, nós teremos Ponte Preta e União Agrícola. Ponte Preta e União, não União Agrícola, desculpem. União Agrícola é só ano que vem. Exatamente. No São Manuel nós teremos Cariobinha e Matiense, e no São Vito, o time da casa, o São Vito, enfrenta o Jardim dos Lírios, esses os jogos da categoria veteranos da Liga Americanense de Futebol. Na sequência aí está o Sub-10 também, né? Olha aí. Tá aí o Sub-10, a Série Ouro. Beto Marques caprichou, marcou jogo para Dedéu esse final de semana. Tem jogo para todo mundo aí. No próximo domingo, às 8 da manhã, lá no São Jerônimo. São Jerônimo enfrenta o Camisa 10.
às 8 da manhã, lá no Unidos. O Unidos pega o Colorado, agora na Série Prata. Às 8 da manhã, no São Roque, o Vila Morim pega lá o São Manuel. Às 8 da manhã, no Parque Gramado, o Parque Gramado enfrenta o Americana, na Série Prata. Na Série Ouro, pelo Sub-12 agora. Às 9 da manhã, todos os jogos às 9 da manhã. São Vito, Cidade Jardim, São Jerônimo e Camisa 10, Ipiranga e Guarani, Unidos e Colorado. E na Série Prata, às 9 horas, o São Roque, o Vila Morim no São Roque enfrenta o São Manuel. No Guanabara, o próprio Guanabara, o time da casa, enfrenta o Morada do Sol também às 9 da manhã. Tudo isso pela categoria Sub-12, Série Prata. No Parque Gramado, o Parque Gramado enfrenta a equipe do Americana. Muito bem, ainda tem o Sub-14 agora, às 10 da manhã. São Vito e Cidade Jardim, São Jerônimo e Camisa 10, Ipiranga e Guarani, Unidos e Colorado. Já na Série Prata, às 10 da manhã, no São Roque, Vila Morim enfrenta o São Manuel. No Guanabara e Morada do Sol. E no Gramado, Parque Gramado enfrenta o Americana. Todos os jogos às 10 da manhã. Já o Sub-16, às 11 da manhã, no Ipiranga e Guarani. Vila Morim e São Manuel. No Guanabara, o Guanabara pega o Morada do Sol. E no Parque Gramado, o Parque Gramado enfrenta a equipe do Americana, Luiz Henrique. Muito bem, Paulo Filé. Agora falando da Macaca da Ponte Preta de Campinas. Último jogo aí, perdeu para o Grêmio de 1-0. O próximo jogo é contra a Internacional no domingo. A Macaca começou os treinamentos táticos realizados aí para impedir Diego Furlan, ele que é o atacante da Internacional, de brilhar no próximo domingo. E já conseguiu contra o Santos. Já barrou o Neymar, não deixou ele jogar nada. Agora a equipe o técnico tenta barrar aí o Diego Furlan de brilhar no próximo domingo, Filé. É verdade, a Ponte Preta que vive momentos aí de novo técnico, né, com o Guto Ferreira, uma fase de adaptação, cedeu o Antônio Faganello para a equipe da Internacional de Limeira e vem tendo uma certa instabilidade por conta da troca de técnico. Isso é natural, perdeu a primeira partida para o Palmeiras, mas agora já está bem tranquila em relação à degola, né? A Ponte Preta precisa de mais uma vitória para descansar tranquilamente e não ser alcançada pelo 17º, 18º, 19º, o 20º já não tem mais jeito, é o Atlético Goianiense mesmo. Mas o 17º e o 18º, o Sport e Palmeiras, respectivamente, podem ainda chegar à pontuação da Ponte Preta, então tem que conseguir de qualquer maneira um bom resultado frente à equipe do Internacional, se bem que parar o Forlan vai ser uma federal, né? Vai ser realmente uma parada dura, será uma parada, uma redundância horrível, mas tem que jogar muito a Ponte Preta para vencer a equipe colorada no Majestoso no próximo final de semana, com vistas a uma boa sequência no Campeonato Brasileiro, Luiz. O volante René Júnior está confiante aí em conter o melhor jogador da Copa do Mundo em 2010, que foi aí o Forlan. Agora falando do vizinho ali, desceu a Avenida Guarani e está na luta contra a degola aí na Série B do Brasileiro. O time de Wilson Tadeu, basta uma vitória aí fora de casa diante do Avaí ou CRB para seguir no Brasileiro da Série B aqui em 2012. Na verdade, o time de Wilson Tadeu venceu o Avaí, o ABC, né, de Natal no último encontro em casa por 2-1, e esse resultado foi muito bom para dar um alívio para a equipe do Wilson Tadeu. O Wilson Tadeu que chegou agora, né, se bem que o Guarani não tem tantas pretensões mais em relação não consegue mais o acesso, né? Isso é uma verdade, e nem tem tanta preocupação em relação ao rebaixamento. Aí já liberou o Neto para o time do Santos hoje, né? O Neto que não chegou a desenvolver tudo aquilo que se esperava dele no Guarani, foi um bom valor no Campeonato Paulista, mas não reeditou essa mesma condição no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Neto, então, daqui a pouco a gente vai falar do Santos Futebol Clube. O Neto já é uma novidade na equipe da Vila Belmiro, portanto, Guarani exportando, e exportou uns 2 ou 3 aí também das categorias de base direto para o São Paulo Futebol Clube. A imprensa de Campinas até costuma brincar que o túnel que era para o Atlético Paranaense até algum tempo atrás, agora mudou de lado. O túnel vai direto para o Morumbi. Então, garotos das categorias de base do Guarani constantemente são apresentados à equipe do São Paulo Futebol Clube. É verdade que
se tratando de categorias de base, os valores são bem menores, mas que existe uma negociação. E isso serve para fazer um caixa para a equipe, até para custeio das próprias categorias de base, isso é uma grande verdade, Luiz Henrique. Muito bem, agora falando do Corinthians, falando da Série A do Brasileirão, Corinthians que ganhou do Atlético Goianiense de 2-0, já coloca, se tiver os gols na tela pra gente dar uma olhada aí, no próximo sábado enfrenta o Coritiba lá no Pacaembu às 9 da noite, tá aí os gols na tela, Paulo Guerreiro pode se considerar titular absoluto aí, no ataque idealizado pelo esse gol do Martínez, Tite, né, no último final de semana, o gol do Martínez contra o Atlético Goianiense, e agora a gente vai ver o gol do Guilherme, né, ex-volante da equipe da Portuguesa. Foi um golaço. O Corinthians, na verdade, está jogando solto, né, Luiz? Está jogando despretensioso em termos de aspiração no Campeonato Brasileiro, o que acaba favorecendo que o jogo tem uma fluência legal, cabeça fria, se bem que todo mundo com vistas ao Campeonato Mundial, né? Mas a gente sabe que, por enquanto, é uma questão de composição de elenco e o Tite está avaliando todos. Uma coisa o Tite já deixou muito claro, o Paulo Guerreiro será um dos integrantes do elenco do Corinthians na disputa do Mundial no final do ano, meu caro Luiz Henrique. Muito bem, próximo jogo do Coringão é no próximo sábado contra o Coritiba, às 9 da noite lá no Pacaembu. Falando agora do tricolor do Morumbi, o São Paulo no último jogo no Morumbi empatou com o Fluminense, tá? Os gols na tela. Depois da vacilada. Uma excelente abertura, né? A vacilada do Gum, zagueiro ex-Ponte Preta. E o Luiz Fabiano não perdoa, o matador o Luiz Fabiano acaba... dormiu no barulho e ele não perdoa, não tem jeito. Com ele mesmo. E aí essa bobeada do Gum, dá uma olhada. Nossa, faltou giz no taco ali. O que eu vou falar lá pra minha vozinha? O Gum falou, meu Deus do céu, acabei com o Diego Cavalieri. 50 mil pessoas no Morumbi, que maravilha, hein? E numa dessas o Luiz Fabiano não perdoou, e quem não perdoa também, né, Luiz? E aí outra pichotada do zagueiro do São Paulo Futebol Clube, dessa vez o Rodolfo falhou, e na falha do Rodolfo, Fred, ele, o artilheiro da competição, juntamente com o Luiz Fabiano, estão numa briga legal os dois, né? Acaba no seu oportunismo de costume, fazendo mais um gol com a camisa do Fluminense. O Fred, ele que já foi muito contestado e que agora é quase que voz unânime para que Mano Menezes dê uma oportunidade para o Fred. Logo nós teremos um movimento nacional, não tenho dúvida disso. Mano contrata Fred, asterisco, alguma coisa assim. Se Luiz Fabiano já está fazendo esse estrago, imagina a hora que entrar Paulo Henrique Ganso. Muito bem, falando do Santos agora, já coloca na tela Santos, que jogou contra o Cruzeiro, daí 4-0 no jogo que o Neymar saiu aplaudido aí pela torcida do Cruzeiro. Difícil ver isso, hein, Fernando? É verdade. O jogador do time adversário com a torcida totalmente presente no estádio sai aplaudido. O Neymar que tem sido muito hostilizado, né? E esse jogou muito antes de jogar, né? E esse é um dos motivos que a gente pensa até que o Neymar deva abreviar a sua ida para o futebol europeu. Né? Muitos ficam numa aposta aí que ele só irá após a Copa do Mundo, e alguns, como eu, por exemplo, acham que o Neymar não resiste em 2013 deva atuar num clube europeu, não tanto por conta do Santos, nem por conta de pagamentos, mas por conta da hostilidade que tem sido submetido o Neymar nos embates do Santos. Mas nesse jogo, diferente da maioria das situações, né, Luiz? O Neymar foi aplaudido, inclusive ele fez uma referência... Ele até autografou a camisa do menino que fez uma referência especial, uma reverência para o garoto. E esse lance foi muito legal, né? Que o garoto entrou com a camisa do Cruzeiro e a camisa do Santos por baixo. Talvez por conta daquela situação de Curitiba, né? Onde a torcedora do Curitiba não pôde pegar o autógrafo do Lucas. Prevenindo-se contra isso, o garotinho lá em Minas entrou com a camisa do Cruzeiro, com a camisa do Santos por baixo, só que na hora do autógrafo levantou a camisa do Cruzeiro e pediu que o Neymar fizesse o autógrafo na camisa do Santos Futebol Clube. Muito legal a atitude do garoto, porque deu um drible em todo mundo, e legal a atitude do Neymar, que compreendeu que o garoto, além de cruzeirense, gosta também do seu futebol e gosta também do Santos Futebol Clube. Luiz. Só lembrando que a diretoria já entrou na disputa por Rojas da Universidade do Chile, o novo lateral esquerdo para 2013, já está escolhido aí pela diretoria do Santos, é o chileno José Manuel Rojas Barramondes, 29 anos, 1,76 m e 77 quilos, defende atualmente a Universidade do Chile, Fred. Vem aí o lateral que está sendo disputado também pelo Santos Futebol Clube. Um jogador de muita qualidade, até porque os laterais estão em falta, né? Tanto o direito quanto o esquerdo. A gente vê que no Brasil hoje quem seria o lateral da seleção, né? Nem estaria atuando no Brasil. No caso, Daniel Alves é o mais, né? O que leva um pouco mais de vantagem
perante os demais concorrentes, Luiz Henrique. Muito bem, falando agora do Palmeiras para finalizar o Campeonato Brasileiro, colocando na tela o empate contra o Botafogo, jogando lá na Arena Fonte Luminosa, lá em Araraquara. Palmeiras que deixou escapar a vitória e agora lacrou o caixão, enterrou o defunto, fez de tudo, hein, Filé? E quando a fase está ruim, ô Luiz, dá uma olhada, o atacante da equipe do Botafogo... Quando o camarada tá ruim, até o rastro do rapaz é feio, olha lá. Não, chutou a bola, pegou na trave e voltou na cabeça do atacante. Que fase. Fernandinho foi pegar uma gelada, né? Com certeza, tá lá na cozinha, não quer nem ver, não quer nem ouvir a gente. Tirou o som da TV, foi pegar uma geladinha, né? Pediu para Paula pegar uma gelada para ele e nós somos obrigados como comunicadores por favor, saia da sala. a mostrar para os torcedores o que aconteceu nesse jogo. E o Palmeiras aí sempre com Barcos, né? Ele que é um jogador... Eu considero, apesar da fase do Palmeiras, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o Barcos. Não, e já deixou muito claro o Barcos, aí a gente vai ver mais um gol do Barcos, esse foi um bonito gol, a prova de que o Barcos acredita em tudo até o último minuto, né? Ele pegou essa bola aos 48 e alguma coisa, já nos acréscimos, e acabou fazendo um golaço, mais um golaço. O Barcos não faz gols feios também, né? A maioria dos gols do Barcos são todos eles de uma coreografia muito bonita, um jogador acima da média, diferenciado, e já botou a boca no trombone hoje. Falou que se for ameaçado, se tiver que andar escoltado, vai fazer La Mareta e Buenos Aires, lá vou eu. Entendeu? Não vai ficar, já foi muito claro que pega as trouxinhas e tal, o violão e ó, Buenos Aires, vou embora. Não fico por aqui não, que eu tô afim de jogar bola e não tô afim de briga. Muito bem, tá aí. Tudo que é bom dura pouco, está chegando ao final já. Passou rápido demais. Hoje a gente não teve nem tempo de botar a classificação, já sei de companhia, mas não tem problema. Tudo que é bom vai mesmo. Gente, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Quinta-feira que vem a gente está aqui de volta, Paulo Filé. Obrigado pela sua companhia hoje aqui. Eu que agradeço, Luiz Henrique. Eu quero mandar um abraço hoje para o Leives. O Leives jogou no Rio Branco de Americana e é telespectador assíduo aqui do canal Net Cidade, principalmente da parte de esportes. Ele hoje trabalha numa rede de supermercados aqui, é repositor, é responsável pela área de reposição de frutas, verduras e legumes. Virá um dia aqui no Lente contar um pouco das suas histórias. Aguarde, viu, Leite? Quero deixar meus abraços também pro Alan, que está aqui no estúdio, o André, a Renata, a Karen Gomes, aos amigos lá da Comercial Diversil. Aquele abraço, gente. E para fechar os abraços, Bar do Vardo. Obrigado. E Bar Flamengo. E Bar Flamengo. Tamo lá, qualquer dia a gente vai lá tomar uma. Abraço. Gente, boa noite. Abraço. Até a próxima quinta-feira.